Olá, começa agora o programa Em Discussão Especial. Hoje vamos falar do papel da paternidade no século XXI. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Alesp o advogado Arnaldo Magalhães e o cientista político Yuri Ferro. Sejam bem-vindos à TV Alesp, começando. Qual que é o papel da paternidade nos tempos modernos, no século XXI? Começo com você, Yuri. Olá. O papel do homem e da paternidade, ele tem sido ressignificado na modernidade, desde o Renascimento até a chamada contemporaneidade. A modernidade, ela não é um processo que tem uma data para começar. Ela é fruto de uma transição, de um processo de larga gestação, que começa até mesmo na própria Idade Média, e na qual se tem questionado a respeito do papel do homem, qual é o papel que ele ocupa na política, na sociedade, na divisão social do trabalho, não é mesmo? E é muito difícil a gente não falar sobre a paternidade até na definição do conceito de cidadania, a partir da Revolução Francesa para cá. Como o Renascimento ele resgata muito dos valores da antiguidade clássica greco-romana, se pensa na figura do cidadão como homem, proprietário, trabalhador ou não, né? Até mesmo que esse é um debate fundamental no século XIX, sobre o direito de representatividade. O movimento trabalhista inglês começa a pedir para que os mais pobres também possam participar da vida social, política, partidária do parlamentarismo inglês. Mas é interessante a gente retomar essa pequena digressão para falar até mesmo do lugar da mulher, né? E para discutir quem tem direito ao quê, que aqui já é um pouco a área do meu colega. Mas é curioso pensar que no século XIX também as mulheres começam a lutar pelo direito feminino, o direito de voto, o direito ao trabalho. Com o período das guerras mundiais, essa luta ela se fortalece. Aqui no Brasil, o voto feminino ele é instituído no Código Eleitoral Provisório de 1932. O Brasil, curiosamente, esteve à vanguarda desse processo, né, no mundo. Se não me engano, não me falha a memória, o voto feminino ele só foi institucionalizado na Suíça nos anos 70, para a gente ter uma ideia qual era a posição do Brasil no mundo. Então é interessante rediscutir o papel da paternidade através da história do próprio homem, né? Com certeza. Doutor Arnaldo, e no campo jurídico, quais as mudanças, quais os avanços que têm acontecido aí com o passar do tempo em relação à paternidade, em relação ao homem? Prazer, Guga. E no campo jurídico, tá? A gente pode ter mais ou menos uma base que de 2014, um pouco antes, já começou em 2008, mais ou menos, quando veio a lei da guarda compartilhada, o homem começou a ser um pouco mais inserido na família, tá? Antigamente, assim, mesmo depois da Constituição de 88, que veio falando que todos são iguais perante a lei, a mulher ainda era a mãe, era a pessoa que criava. O homem, na verdade, ele tinha um papel meramente de provedor, certo? Se a gente fizer uma regressão não muito longe, a gente vai ver que o pai era e ainda é, muitas das vezes, visitante do seu próprio filho. Tá? Os nossos operadores de direito de família, nós estamos tentando fazer uma mudança que o pai não é visitante, o pai é convivente, porque o pai não é visita para a criança, o pai ele convive com a criança. E essa nomenclatura faz muita diferença, porque muitos pais ele falam, não, eu não quero visitar meu filho, eu quero conviver com meu filho. Tá? Então essa mudança vem desde 2008, ela foi instituída a primeira versão da Lei da Guarda Compartilhada e que ela foi aprimorada em 2014. Tá? Em 2014, quando eles aprimoraram, a regra é guarda compartilhada. Então acabou isso do poder da mãe sobre a criança. A criança tem mãe e tem pai. E isso tem trazido um pouco mais os pais para a relação familiar com os filhos. Muitos pais hoje brigam na justiça para ter não a guarda, porque a guarda, em regra, ela é compartilhada, mas a residência fixa do filho na casa dele.
coisa que a gente não via há um Isso tempo tem tido muito... um aumento, né? Tem doutor? tido um aumento, tem tido um aumento. Essa assimetria do direito e do exercício da cidadania, ela se materializa até mesmo na licença maternidade, não é mesmo? No Brasil não se equipara o direito do homem estar com seu filho ao direito da mulher. A gente delega à mulher a responsabilidade de estar com o filho nos seus primeiros meses de nascimento. Alguns países, como a Espanha, por exemplo, tinham equiparado isso. Com a crise econômica da Espanha, uns anos atrás, foi um direito que retrocedeu. Retrocedeu. Agora, doutor Yuri, você acha que o brasileiro ele tem, na verdade, uma reticência a essas mudanças culturais? Não queria tocar o termo, mas é uma sociedade meio machista? Desculpe, primeiro eu não sou doutor, ainda não não tive oportunidade de ser. Claro. Mas quanto ao machismo, sim, somos uma sociedade machista e, sobretudo, paternalista. Essa forma como encaramos o direito é uma forma paternalista, né? Ela remonta, de novo, à questão da cidadania, de quem tem direito social, político, econômico, o quê? As mulheres têm menos do que nós, né? Isso me dói um pouco dizer, porque eu não sou mulher, não é meu lugar de fala, mas já que está sendo colocado, pelo menos como homem, eu enxergo que, sim, nós somos uma sociedade profundamente machista, desigual, ainda não conseguimos alcançar a plenitude, um princípio de isonomia no exercício da cidadania. E no campo jurídico, acontece ainda alguns problemas em relação a isso? Juízes que de repente têm uma visão mais machista, ou hoje não acontece mais isso? No campo ou mais jurídico, conservadora, talvez? No campo jurídico, eu posso dizer que, vamos dizer assim, os homens estão em desvantagem, porque normalmente a guarda fica com a mãe, o homem paga os alimentos. Se de repente, vamos dizer assim, há suspeita de algum abuso contra a criança, algum abuso, seja sexual, seja agressividade, alguma coisa assim, sempre o juiz tende a ficar do lado da mulher, né? Então, no campo jurídico, ainda a mulher ela tem vamos dizer, um poder um pouco maior. Os juízes ainda tendem a dar muita voz para a mulher, tá? Que de uma certa forma é bom, certo? Mas a gente tem que tentar o equilíbrio, tá? Como, na visão de vocês, esse equilíbrio vai acontecer na questão do tempo? É uma construção diária, né? Primeiro, nós devemos lutar por uma política do diálogo, desconstruir alguns preconceitos. Bom, eu acho que no âmbito do direito da família é onde mais a gente, presumo eu, que a gente deva ver a nova família brasileira, né? Uma família monoparental, com a mãe como arrimo de família, muitas vezes também. Isso tudo tem que ser desconstruído no âmbito do direito. A luta começa por aí, acredito eu. É o seguinte, eu costumo dizer muito assim para minhas clientes mulheres quando elas vão lá, tá? Eu costumo dizer que o filho é dos dois, tá? E por aí você começa a criar uma certa sociedade no futuro. Quando a mãe, muita gente fala, eu falo a mãe porque normalmente é ela que chega ao escritório com a criança debaixo do braço, né? Vamos dizer assim. Quando ela chega para você e fala, e ela vai falar para você, na primeira coisa que ela vai falar para você é que a criança tem que ficar com ela, que o pai muitas das vezes não pode ver essa criança, o pai não sabe criar, muitas das vezes ela fala, mas ele não sabe criar, né? Então nós advogados, nosso papel de advogado da família é tentar desmistificar isso. Por que o pai não sabe criar? Talvez não foi dado a ele a oportunidade de aprender a criar essa criança. Então quando a gente quebra aquele paradigma da mãe, eu penso, né? Eu costumo dizer muito o seguinte: eu posso ser responsável por essa criança no futuro não ter um pai. Se eu aqui embaixo, nesse momento, querer puxar, querer pender para um lado,
certo? Eu costumo dizer o seguinte, eu advogo para a criança, eu não advogo para a mãe, eu não advogo para o pai, porque essa criança tem o direito de ter mãe e tem o direito de ter pai. Futuramente, se todos nós, operadores do direito, tivéssemos o mesmo raciocínio, tá? Que a gente desmistificasse aquilo que nós aprendemos na faculdade, que o advogado tem que litigar, porque na área da família ele não pode só litigar, ele tem que conciliar, né? entendeu? Se ele entender que na área da família ele tem que conciliar, que nesse litígio, vamos dizer assim, tem pai, tem mãe, tem crianças, tem famílias envolvidas, se o advogado entender que ele não pode litigar e sim conciliar, quem sabe, num futuro muito próximo, a gente tem famílias um pouco mais estruturadas. Eu acredito que 99% das famílias não sabem separar o problema do casal com os filhos, né? Eu acredito que... Não, e isso que você está falando faz muito sentido, porque muitas mães chegam lá no meu escritório... Ela tem raiva do pai, ela o problema tem raiva não do pai. o... Exatamente. E ela usa essa criança, muitas das vezes, como moeda de troca para conseguir o que ela quer. Exato. Não, o pai não vai ver a criança. Mas como o pai não vai ver a criança? O que o pai fez? Não, o pai não sabe criar. Que aí a gente já entra em outro ponto, que é a alienação parental. Que é a alienação parental. Tá? Hoje, a lei da guarda compartilhada que a gente estava falando há pouco, ela veio muito para tentar desmistificar, ou para tentar desmistificar não, para tentar evitar a alienação parental, o que não se evita, né? Porque a gente tem aí muitas e muitas às vezes a mãe que no dia que tem que entregar para o pai a criança fica doente, a criança não quer ir para a escola e muitas das vezes ela fica doente, mas ela fica doente por conta do fundo emocional, da pressão emocional, da pressão, né? Exatamente, que a mãe passa para a própria criança, né? Ela passa essa discussão do casal, ela consegue colocar na criança. Esse não é um peso da doutrina, mais do que propriamente de uma diferença entre os gêneros? A doutrina, ela não reproduz essas injustiças? Eu penso o seguinte, né? A doutrina do direito, eu digo. Na verdade, se você for ver, mesmo... com o advento da Constituição Federal de 88 e falando que todos são iguais perante a lei, a própria doutrina, a própria jurisprudência dava, vamos dizer assim, ela nem pensava duas vezes em dar a guarda para a mãe, dar os alimentos, em detrimento, o pai pagar os alimentos. Então, a doutrina fez com que foi levado para esse caminho. Porém, é o que eu falei para vocês, né? Com o advento da lei da guarda compartilhada, a tendência é desmistificar. E assim, o crescente número de advogados especializados em direito de família, eles estão observando que o advogado tem que saber lidar com gente. Porque a gente não está executando um cheque, a gente está lidando com gente. Não é um documento, não é um contrato leonino. Não é um documento. Então, os advogados, eles precisam se conversar, eles precisam tentar, muitas das vezes, fazer com que os clientes deles entendam que eles estão se divorciando, muitas das vezes, e que vai haver uma perda para eles, pais. Mas não pode nunca haver uma perda para a criança. Agora, Yuri, na sua concepção, qual que é o modelo de família desse século XXI, dos tempos modernos? O modelo de família também tem se ressignificado, né? Antes nós tínhamos a figura do pater familias, do chefe de família, que é até presente no Leviatã de Thomas Hobbes, né? Nós vemos que é a organização primária da sociedade. Isso tem sido ressignificado ao longo dos séculos. A gente tem mães, chefes de família, tios ou avós, chefes de família. A configuração da família ela já não é mais o pai a cabeça, a mãe e os filhos embaixo. Ou a mãe, o pai. Hoje a gente tem vários modelos de família. Sempre existe um que é mais dominante do que o outro. Por isso que eu perguntei para o colega como ele enxergava, qual era o modelo dominante de família hoje no Brasil. Ele colocou agora a figura materna e tal. Exato. Mas hoje já se tem... Inclusive, 2 pais, 2 mães, né? Não, e vou mais além, que a gente não percebe. Existe a família hoje, ela pode ser 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe. Pode ser uma pessoa só, ele é família.
Você está entendendo? Porque o fato da pessoa não ser casada, o fato da pessoa nunca ter casado, não significa que ela não tem uma família. Sim. Ela tem uma família. E a gente acha que família, o conceito de família é aquela união entre as pessoas que moram dentro da mesma casa. O que de fato não é. É um conceito muito amplo, o conceito de família, né? Exato. Agora, um outro ponto que é bastante discutido, no início do século, né, no início dos anos 2000, surgiu o teste de DNA, né? E hoje, mais de 5,5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na certidão. Pergunto primeiro, por que isso acontece? O mito do exame de DNA, como funciona toda essa história, que na verdade, o que acontece? Às vezes as pessoas não têm informação para chegar, né, no pai da criança. Então, vamos lá, né? A gente tem o sistema faz com que as pessoas registrem os seus filhos da forma mais fácil do mundo, tá? O sistema permite esse registro, tá, ok? O grande problema está, muitas das vezes, em identificar quem é o pai, tá? A gente vê que a sua grande maioria das crianças que não têm pais são de uma renda muito baixa, certo? Que não tem informações, muitas das vezes não tem informação sobre métodos contraceptivos. As mães, muitas das vezes, na sua grande maioria, ela teve relação com alguns homens e como que ela vai identificar quem é esse pai, né? Esse é um fato, tá? Mas o sistema, ele permite, é muito fácil o homem, a criança ter um pai. Então, o sistema permite que a criança vá. Inclusive, agora, recentemente, o CNJ alterou o provimento, ele lançou o provimento 83, que a única coisa que ele faz, ele é delimitar, ele trocou o provimento anterior, que permitia o reconhecimento de paternidade em cartórios extrajudicialmente, e ele fez com que ele delimitou a partir dos 12 anos pode ser o cartório, antes dos 12 anos é via judicial. Tá? Isso não torna mais moroso, doutor? Não, mas na verdade é o seguinte, ele está tentando evitar a chamada, uma das causas que ele está tentando evitar. O cartório, você é declarante, você pode falar que qualquer pessoa é o pai, é isso, correto? Porém é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado com a chamada adoção à brasileira, né? Aquela adoção que ela é de forma ilegal, aquela adoção que uma pessoa vai, pega uma criança e coloca o seu nome como se filho dela fosse. Isso é um crime, isso é um gesto de humanidade, tá? Cada um vai julgar da forma que é muito controverso. Então, para que a paternidade socioafetiva, ela tem que cumprir alguns requisitos, não pode, de repente, hoje em dia, a gente vê uma mulher namorando com uma pessoa, depois namora com outra, depois namora com outra, vai colocando pais socioafetivos que, de fato, eles vão ser pai pro resto da vida, só que, de repente, amanhã ela trocou de pai. Então, o que o CNJ fez? Calma lá. Vamos criar uma regra para isso. Menor de 12 anos, vamos para o Poder Judiciário, vamos analisar com calma essa criança. Mais de 12 anos, se você tiver todos os elementos que constituem a paternidade socioafetiva, pode ser colocado. Nesse caso, a criança também é ouvida, não é isso? A criança, ela é ouvida, tá? A criança ela é ouvida sim, mas ela não, vamos dizer assim, ela não... Tem o poder de decisão. Não tem o poder de decisão. Sim, ela leva em conta os argumentos dela. Exatamente. Né? Agora, na parte histórica, Yuri, como você vê essa transformação, historicamente, a necessidade do ser humano de ter o nome do pai, né, de ser reconhecido, como se formou isso na sociedade e como evolui a partir de agora? O que eu tenho visto, para começar, a partir da nossa conversa aqui, é que há um descompasso no ordenamento jurídico do Estado brasileiro. Nós tivemos a promulgação de uma nova Carta Constitucional em 88, no entanto, mantivemos o Código Civil. Então, nós temos um novo regime político, uma nova forma de governo, um novo sistema de partidos, um novo sistema parapolítico reconhecendo a legalidade de entidades sindicais e tal, mas a forma como se regulamenta a vida familiar e tudo permaneceu
de Não, o Código regimes Civil- anteriores, O Código Civil foi 2001, alterado em 2002, né? A Constituição de 88. E a Constituição de 88. Houve uma certa adequação, né? Então há um descompasso Mas foram jurídico. 14 anos de janela. né? Foram 14 anos de janela. Nós estamos propondo de cima para baixo um novo modelo de sociedade, né? Um novo modelo de participação social e política, mas na base a gente tem esse problema do direito. Agora foi interessante você tocar nesse assunto. O Código Civil é de 2002. Estamos em 2019, já se passam aí 17 anos. Ele já é ultrapassado pelas novas formas? Olha, o Código Civil ele não está tão ultrapassado assim, até porque a lei da guarda compartilhada, por exemplo, ele instituiu a guarda compartilhada no Código Civil, então ele tem algumas mudanças que ele tem que ser adequado. O direito de família, hoje em dia, eu costumo dizer que assim, é um dos direitos mais gostosos que tem, porque ele é dinâmico, faz com que você tenha... Para você operar no direito de família, você tem que estar sempre se atualizando, sempre atualizando. E a legislação, ela vem sim, na parte do direito de família, ela vem se atualizando. Se você for analisar os grandes julgamentos ultimamente no STF, foram relacionados a direito de família. Se você for ver, foi a união homoafetiva, foi a paternidade socioafetiva, foi a inconstitucionalidade do 1790 do Código Civil. Então, grandes decisões do STF foram no âmbito de família. Então, o direito de família, ele vem mudando bastante o Código Civil, vem se adaptando. Qual que é o reflexo histórico disso, dessas mudanças? Olha, existem resistências a essas mudanças, né? Nós vemos agora, há grupos que propõem uma rediscussão do ECA, né? do Estatuto da Criança e do Adolescente. Também há debates muito fortes e há uma ameaça de um retrocesso do status do Conselho Tutelar no Brasil. Há quem advogue por transformá-los em juizados de menores. Então, o avanço do direito, ele também traz resistências, né? Ao longo da história, a gente nota de inúmeras formas, já que a gente está discutindo um pouco o papel da modernidade. Recentemente eu estive lendo um livro de um filósofo chamado Jacques Rancière, que se chama O Ódio à Democracia. E logo no primeiro capítulo, ele coloca como a democracia na modernidade, ao contrário do que nós acreditamos comumente, ela era mal vista, né? Era vista de forma pejorativa. Demorou muito tempo para que as pessoas assimilassem que a democracia era um regime mais adequado às nossas formas de vida. Então, sempre há resistências. Na Revolução Francesa, enquanto se discute a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos um Joseph de Maistre defendendo o absolutismo, defendendo o direito da nobreza. Né? Então, hoje por hoje, eu sinto um pouco de receio de que, apesar desses avanços na esfera federal e nas deliberações do Supremo, nós temos na sociedade um debate que tende ao retrocesso desses direitos. Agora, como o senhor vê na questão jurídica, no direito, as novas formas de família que nós temos no século XXI? Ou seja, 2 mães, 2 pais... Todas essas formas, como é aceito no meio jurídico isso? Olha, é assim, isso vem para ficar e vem para evoluir cada dia mais, né? O direito não pode impedir as pessoas de terem o relacionamento da forma como que elas bem entenderem. Na verdade, eu acredito muito que o Estado se intromete muito na vida do particular. Se ele quiser ter dois cônjuges, isso é direito dele. Por que o Estado vai intervir? A não ser que venha a ferir o direito de terceiros, tá? É um caminho sem volta, não tem jeito. Quem sabe, quem vai saber se de fato isso é prejudicial ou não, é só as próximas gerações, que a gente vai ver os resultados do que tem acontecido hoje, né? Mas o direito ele é extremamente... O direito de família, ele é avançado, tá? O direito de família brasileiro é um dos mais avançados do mundo, tá? Nós temos alguns institutos
extremamente atuantes. Nós temos o IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, que ele atua ferozmente. Quais as maiores conquistas ultimamente do direito? A gente pode, eu repito, o casamento homoafetivo, a paternidade socioafetiva, se você for pensar, existe uma grande discussão aí se é um avanço ou se não é um avanço, essa equiparação da companheira a cônjuge, né? Que é a inconstitucionalidade que é do 1700. É isso? Exatamente, tá? Por que há uma discussão se é um avanço ou se não é um avanço? Porque alguns legisladores falam o seguinte: se o homem queria casar, ele casava. Se o homem não quis casar, ele quis viver em uma união estável, ele tinha um motivo para isso. Tá? O que acontece? Qual que é o efeito colateral disso? Certo? O efeito colateral é que na sucessão, essa mulher que era companheira, ela vai concorrer com os filhos, ou ela vai ser herdeira, da mesma forma que a mulher. Então, esse é um ponto que ainda há uma controvérsia se é uma evolução ou não. Mas casamento homoafetivo, paternidade socioafetiva são grandes evoluções do direito de família. Agora, Yuri, historicamente, né, e pegando um pouquinho o cenário brasileiro, como é que você vê essas transformações? Agora, com a fala do doutor, eu parei para perceber que a questão-chave é o direito de propriedade, né? E de herança, talvez. Que Na seja questão do 1790, sim. Sim. Isso se arrasta historicamente desde do Código Civil Napoleônico, né? E como é que a gente chega no século XXI? É a pergunta do milhão, né? Exato. Nós estamos discutindo agora, de novo, mais uma vez, o direito de propriedade, dentro do direito de família, né? Como Mas o homem já está desconstruir isso. acostumado com essas novas transformações ou é um processo que demora muito? Todo processo é uma construção histórica, né? Com seus avanços, retrocessos e, mais do que nada, suas contradições. Existem processos que eles se consolidam a curto prazo, né? Existem outros a médio e outros a longo. Questões como essa, acredito que até mesmo pelo peso, acho que uma das grandes resistências que pode vir a ter o direito de família é até esse mosaico de religiosidades que a gente tem no Brasil, né? Por um lado, nós temos uma cultura pentecostal, neopentecostal, existem setores mais progressistas, outros mais conservadores da Igreja Católica Apostólica Romana, existe no Brasil o judaísmo, existe também o islamismo, ainda que pequeno, existem os laicos, os agnósticos, os ateus. Tudo isso também, imagino eu, influencia na forma como nós encaramos o mundo, encaramos a família, a nossa participação, o trabalho, né? Estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Eu quero agradecer ao doutor Arnaldo Magalhães, Eu que é agradeço o advogado. convite. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. O Yuri Ferro, que é cientista político. Obrigado Obrigado. pela participação. O programa Em Discussão Especial de hoje falou dos avanços aí da paternidade no século XXI. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode ver e rever este e outros programas no canal no YouTube da Rede Alesp. Até nosso próximo programa. Tchau, tchau. Vale a pena.